Olá, eu sou Vilmar Marques, professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e especialista em ginecologia e mastologia. Estou aqui hoje com a Aline. Olá, tudo bem? Eu sou a Aline, eu sou ginecologista, obstetra e mastologista, sou professora da medicina da Universidade 9 de Julho aqui de São Paulo e hoje a gente vem com uma novidade. A gente tem esse projeto que a gente está criando e eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o que é o projeto, né, Vilmar? Sim, com certeza. Então, este nosso projeto é um projeto voltado para a saúde feminina. Nós vamos levar a saúde feminina, dissecar a saúde feminina de forma descomplicada, de forma holística e tendo um cunho científico, levando informação embasado na ciência para você que está nos assistindo. Exatamente. E eu acho que para muitas de nós mulheres, a gente carece de informações bem embasadas, ainda mais na internet, onde você encontra de tudo, mas às vezes não tem a base para poder diferenciar o que é bom e o que não é. E hoje a gente optou por iniciar esse nosso novo projeto com um tema que eu acho que a maioria das mulheres vai se identificar, que é falando das mamas. Especialmente se dor na mama pode ser câncer, né, Vilmar? Que eu acho que é uma pergunta muito recorrente no nosso consultório, algo que as pacientes anseiam muito por saber. E a gente sabe também que a mama, ela é uma parte do corpo da mulher que pode ter uma relação assim um pouco complicada. Então, desde a adolescência, desde a vida bem jovem, a mulher tem uma relação com a mama que vai mudando ao longo dos anos. Pode ter um anseio inicial para ela aparecer, né? E tomar o corpo, a feminilidade dela. Com o passar dos anos, a mama tem papéis importantíssimos, como, por exemplo, no ciclo gravídico puerperal, ou seja, quando a mulher engravida, quando ela vai amamentar. E quando chega na vida adulta, a mama ela também pode ser uma fonte de muita ansiedade, muito medo, né? Por quê? Porque a gente sabe que para as mulheres a mama pode ser um órgão que pode trazer um pouco de problema. E daí vem o medo do câncer de mama, o câncer mais prevalente nas mulheres e que por isso cria uma ansiedade muito grande. Então a gente veio hoje talvez conversar um pouco sobre essa relação, se essa relação realmente existe e o quanto que a mulher tem que se preocupar com isso, né? Então eu queria que talvez, Vilmar, a gente pudesse conversar um pouco sobre o que é a dor na mama, por que ela aparece. É muito frequente mesmo, não é? Acontece em poucos casos. Que eu acho que para introduzir um pouco mais o assunto. Ótimo, Aline. Sem dúvida nenhuma, a mastalgia, a dor mamária, é extremamente prevalente. Quando nós pegamos os dados científicos, nós observamos que, ao redor dos 20 anos, ao redor de 40% das meninas vão apresentar mastalgia. Quando nós chegamos na terceira, quarta década de vida, esse número sobe para 60%, 70% das pacientes, das mulheres, referem mastalgia. E quando elas estão no período perimenopáusica, elas vão ter essa mastalgia caindo para ao redor de 40%. Mas se nós pensarmos que 40% pelo menos vai apresentar mastalgia, é um número extremamente elevado. E é a primeira causa que motiva a consulta num consultório de ginecologista em relação às queixas mamárias. Então é extremamente prevalente a mastalgia. E a mastalgia, Aline, nós bem sabemos, ela é dividida em cíclica e acíclica. O que eu quero dizer com isso? Mastalgia cíclica é aquela que tem relação com o ciclo menstrual. No período pré-menstrual, esta mama fica dolorida. A paciente vai se queixar desta dor mamária. E no pós-menstruo, essa dor desaparece. E nós vamos ter a dor acíclica. A dor acíclica, ela não mantém essa relação temporal com o ciclo menstrual. Ela acontece de forma aleatória em relação ao ciclo menstrual. Então, nós temos que saber caracterizar esta mastalgia, diferenciar o que é uma mastalgia cíclica do que é uma mastalgia acíclica. E a mastalgia cíclica, ela, como mantém essa relação com o ciclo menstrual,
Obviamente que ela vai aparecer quando? Quando essa menina passa a menstruar. E ela vai desaparecer quando? Quando a mulher ela é menopausada. Então ela está presente durante a vida reprodutiva da paciente, mostrando uma relação direta com os hormônios sexuais femininos. É a ação dos hormônios sexuais femininos sobre a mama que vai determinar essa mastalgia. Puxa vida, então estou falando que ela é fisiológica. Exatamente. E eu acho que é importante falar também que ao longo da vida, essa mastalgia pode mudar. Então, assim, eu vejo muitas conhecidas, muitas pacientes que vêm e falam, mas olha, eu menstruo desde os 12, 13 anos e eu não tinha tanta sensibilidade nas mamas assim antes de menstruar, no período pré-menstrual. Mas agora eu tô ficando com mais incômodo, tá me incomodando não só em intensidade, mas eu tô ficando mais tempo com dor. Isso é normal? Isso pode acontecer, essa mudança ao longo do tempo? Ou é algo que tem que, né, chamar a atenção da paciente? Então, esta mudança na intensidade da dor foi o que eu mostrei. Quando nós observamos as pacientes, estão ao redor dos seus 30, 40 anos, ela tem mais dor mamária. Mas por que ela tem mais dor mamária, Vilmar? Porque ela tem uma hipersensibilidade maior do tecido mamário aos hormônios sexuais femininos. E esse tecido vai acontecer o quê? Ele vai proliferar mais, ele vai reter mais líquido, ele vai demaciar mais. E a paciente refere isso, minha mama fica mais inchada. Se ela fica mais inchada, ela pode doer mais. Mas, Aline, eu acho que é extremamente importante nós sabermos caracterizar esta mastalgia em leve, moderada e grave ou acentuada. Mas o que é isso? Leve, moderada, grave ou acentuada, Vilmar? Leve é aquela mastalgia que não altera o dia a dia da paciente. Ela mantém a sua rotina como normal. Ela continua fazendo ginástica, ela continua tendo todos os seus afazeres diários normais. A moderada, puxa vida, doutor, eu não consigo fazer ginástica. Quando eu tenho a dor mamária, eu tenho que parar de fazer ginástica. E na severa, Aline, a paciente refere para nós que ela não consegue fazer quase absolutamente nada, nem carregar um pequeno livro, uma coisa mais pesada. Ela não consegue dormir de bruço. Então essa é a dor severa. É importante nós caracterizarmos isso, por quê? Porque vai interferir no tratamento, não, Aline? Não, com certeza. E eu acho que também é importante a paciente ter consciência disso, entender, conhecer o corpo dela e trazer essa informação para o profissional de saúde, para que o profissional consiga ajudar na intensidade que ela precisa. E realmente, né, nenhuma mulher merece todo mês ter dor na mama que impeça ela de fazer as suas atividades, porque com isso ela não consegue se programar para nada. Se ela vai viajar, se ela é uma esportista e faz algum tipo de prova específica, o fato de ser uma mãe e ter que carregar os filhos. Imagina você ter uma dor todo mês que te impede de fazer isso. Então, realmente, não dá qualidade de vida. Então, essa paciente realmente precisa de uma ajuda e uma ajuda especializada, né? E eu acho também importante, Vilmar, a gente lembrar as pessoas que nem tudo que dói na região das mamas tem origem na mamária, né? Então, a gente sabe que pode também ter dor na região aqui das mamas, que pode parecer que vem das mamas, mas não vem. Então, além das mamas aqui nessa região, a gente tem principalmente uma parte muscular, músculo-esquelética importante. Então, aquela mulher que às vezes vai na academia, faz algum tipo de esforço maior do que o habitual, ou dá um mau jeito, ela também pode ter uma dor que fica na região das mamas e que ela não sabe diferenciar se vem da mama ou não. Então, é papel do médico, do especialista que está avaliando essa paciente, fazer essa diferenciação, para orientar a paciente e trazer um pouco de tranquilidade para ela, mas também para poder fazer um tratamento direcionado, adequado. Porque imagina a paciente achando, tá doendo minha mama, faz tudo, nada resolve, e no final das contas era uma dor muscular, muito mais simples de resolver. Então, realmente, a gente precisa ter isso também em mente na hora de caracterizar a dor, como você comentou. Perfeito, Aline. Então, por isso é importante caracterizar a dor em cíclica e acíclica. Porque esta dor da parede torácica é uma dor acíclica, é uma dor que não vai desaparecer com a menstruação, ela vai persistir.
E um bom exame físico, basta um bom exame físico, um bom médico te examinando, ele vai saber determinar se é uma miosite, se é uma neurite intercostal, se é uma inflamação da cartilagem costocondral, e com isso instituir a terapêutica adequada e não gastar tratamento para tratar uma mastalgia cíclica desnecessária, não, Aline? Exatamente. Então, a gente pode ter um comprometimento aí de músculo, de nervo, que está contribuindo para esse incômodo e não necessariamente ter origem na mama. E também a gente tem que lembrar que, fora tudo isso, tem o hábito de vida da nossa paciente, tem também o volume mamário. Então, a gente sabe que a mama, ela não traz só ansiedade do ponto de vista de câncer de mama, mas também pode trazer muito desconforto social. A gente tem mulheres que têm mamas muito volumosas, que atrapalham o estilo de vida para fazer atividade física, para ir tomar sol, por exemplo, para conseguir escolher uma calcinha, um sutiã que sejam combinando, que, né, fiquem legal na paciente, que traz muito desconforto com postura, dor nas costas, incomoda aqui o ombro. E isso, essa mama muito volumosa também pode gerar desconforto, dor na mama. E nós também temos, Vilmar, aquelas pacientes que têm dor na mama e que não respeitam o ciclo menstrual. Aquela dor que fala, não tem relação nenhuma com o meu ciclo, dói em qualquer momento, não é aquela dor que necessariamente pega as duas mamas, geralmente pega uma mama só. E aí, o que a gente pode orientar, o que a gente pode falar para a nossa paciente sobre a dor mamária que não é cíclica? Então, quando você tem uma dor mamária que ela não é cíclica, e não tem relação com a parede torácica, ela está realmente presente na mama, nós temos que pensar em algumas situações, Aline. Essa paciente pode ter tido um processo inflamatório mamário, uma mastite mamária maltratada, que está presente nessa paciente. Ela pode ter uma mastite crônica, que é um processo inflamatório arrastado, que se prolonga por meses e, se não for bem diagnosticado, bem tratado, essa paciente pode ter, por exemplo, uma tuberculose mamária. E essa tuberculose não foi tratada. Ela pode ter uma mastite, nós chamamos de granulomatosa, que gera fístulas na mama. Essa paciente pode ser uma tabagista, que tem um processo inflamatório retroareolar atrás da areola, que gera uma inflamação importante, crônica e com dor. Então, existem vários quadros clínicos que estão restritos à mama, que podem ser crônicos, levando a este quadro de dor. Mas, graças a Deus, não é tão frequente assim. Voltando para a dor cíclica, Aline, nós caracterizamos ela em leve, moderada, grave. Como que a gente vai tratar essa paciente? Como que a gente vai orientar ela? Qual que seria o ideal? Uma mastalgia leve, basta eu orientar, essa dor melhora? Uma mastalgia moderada também? E o que a gente faz com a mastalgia grave? Essa a gente medica? Eu sei que o objetivo aqui não é tratar ninguém, mas orientar as mulheres que estão nos assistindo se vale a pena tratar ou se não vale a pena tratar. Como que você tem abordado essas pacientes no seu consultório? Ótima pergunta, Vilmar. Realmente, eu acho que assim, uma vez que foi caracterizada a mastalgia e que a gente entendeu que é uma mastalgia cíclica, a paciente com a mastalgia leve, normalmente só da gente orientar, explicar que realmente é algo fisiológico, ela já se sente mais tranquila e ela consegue lidar com esse desconforto mais habitualmente. Então, ela acaba nem voltando no consultório e ela fica satisfeita com a orientação. A paciente com a mastalgia moderada, daí muitas vezes a gente tem que dar algumas orientações. Normalmente, a gente vê que o suporte mamário das pacientes nunca é muito adequado. Então, às vezes, orientar uma mudança do sutiã, às vezes um top de ginástica que dê um suporte melhor para a mama, seja no período pré-menstrual, durante uma atividade física, para controle melhor dessa mastalgia. E o que a gente vê também que muitas pacientes talvez não saibam é que às vezes nessas pacientes com a mastalgia moderada, alguns hábitos de vida dela podem também estar contribuindo para essa dor, como por exemplo, o uso do tabagismo, então o uso do cigarro, o uso do álcool, bebida alcoólica, uso de xantinas, que são substâncias que estão presentes em alguns alimentos, como, por exemplo, chocolate, chás, café. Então,
Quando a gente orienta a paciente e ela diminui a ingestão dessas substâncias e o uso dessas outras substâncias, hoje eu estou repetitiva, né? É substância para todo lado. Então, quando isso acontece, elas acabam vendo uma melhora importante na queixa. Agora, a mastalgia bem intensa, grave, ela acaba precisando não só das orientações que a gente deu, de alguma intervenção medicamentosa, né? Então, o que a gente pode comentar sobre isso, Vilmar? Então, a única situação que nós realmente vamos tratar a paciente com medicação, na nossa opinião, minha e da Aline, vai ser na mastalgia severa. Esta paciente, nós vamos utilizar ou anti-inflamatórios tópicos, basta um anti-inflamatório tópico local, ela passa nas mamas, nesse período que ela tem mais dor, porque é cíclica, e muitas delas já referem melhora com o uso de anti-inflamatórios. Quando o anti-inflamatório não é o suficiente, daí nós vamos usar substâncias que tenham ação antiestrogênica, quer seja sistêmica ou quer seja local. E estas substâncias, de forma geral, têm uma resposta que chega a atingir 90%. Mas são casos de exceção. Exatamente. E o que nós não podemos deixar de frisar, é que mastalgia não tem relação com câncer de mama. Vou fazer a equação inversa agora. Câncer de mama, de forma geral, não dói. Apenas 5% das neoplasias malignas, dos cânceres mamários, nós vamos ter como primeiro sintoma a dor mamária. Então, nós temos que desmistificar isso. Não, Aline? O que você acha? Eu acho super importante. Eu acho que, assim, a maioria das pacientes, elas carecem dessa informação. Então, quando elas chegam no consultório, é aquilo que elas anseiam descobrir. Se aquela dor dela pode aumentar, nem que seja em 1% o risco dela ter câncer de mama. E eu acho que a partir do momento que a gente orienta, que a gente explica tudo isso, elas saem muito mais leves. Parece que você tira um peso das costas, porque elas chegam angustiadas, elas estão há dias esperando a consulta para ter essa informação e esse reforço de um especialista. Não, você pode ficar tranquila, isso é fisiológico, ou pode ter algum outro problema por trás disso, mas não vai ser o câncer, pode ser uma mastite crônica, como o senhor comentou. E eu acho muito interessante também isso que o doutor falou sobre o tratamento tópico. Parece tão simples, né? Mas realmente a melhora das pacientes com o gel anti-inflamatório é impressionante. Elas voltam e falam, nossa, foi como tirar com a mão e eu nunca mais precisei usar, porque agora eu entendo o que está acontecendo comigo e eu acho que só o fato dela compreender já diminui a intensidade do sintoma. Então, é muito interessante como uma simples orientação pode mudar a visão que a paciente tem sobre o que ela está sentindo, né, Vilmar? Ah, perfeito, Aline. Eu creio que nós somos de A a Z na dor mamária. E nós vamos levantar aqui 3 tópicos importantes que você vai ter que guardar, porque são as informações mais importantes desse podcast. Aline, quais são as 3 informações, então, mais relevantes do nosso podcast de hoje? Vamos lá, Vilmar. Então, ponto 1, dor mamária não é câncer. Ponto 2, a maioria das dores que acontecem na mama, as mastalgias, são fisiológicas, fazem parte do ciclo da vida da mulher. E o ponto 3 é que, normalmente, o tratamento medicamentoso a gente deixa para os casos de dor mamária severa, aquele que incomoda e atrapalha a qualidade de vida da nossa paciente. Perfeito, Aline. Creio que nós fomos de A a Z na dor mamária, na mastalgia. Mas temos que deixar claro para vocês, este podcast não tem o objetivo de substituir uma consulta. Se você tem alguma dúvida, e essa dúvida for pertinente, procure seu médico, fale com ele, leve os seus anseios e suas dúvidas para o seu ginecologista, para o seu mastologista. Não temos aqui o intuito de substituir o seu médico. E também, se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade ou algum relato pessoal que você quer contar pra gente, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar ler todos e responder. Muito obrigada por terem assistido aí esse nosso novo projeto. E se você gostou ou não, Aline? Pois é. Não deixa de dar o like. Se inscrever aqui no nosso canal, que ainda não tem nome. Então, se vocês tiverem sugestão de nome, também deixa aqui que a gente vai ler tudo para ver se a gente se inspira, né, Vilmar? Isso mesmo. Então Parabéns, tá bom. Aline. Obrigada, até mais.